Olá, gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está em Mateus capítulo 25. É uma pequena reflexão acerca desta parábola do capítulo 25, e a parábola é sobre as 10 virgens. A parábola tem a ver com uma conversa que Jesus está tendo com os seus discípulos no capítulo 24 de Mateus. O assunto do capítulo 24 está relacionado a princípio das dores, grande tribulação, está relacionado à volta de Jesus, sinalizações que apontariam como nós poderíamos discernir, como nós poderíamos olhar o mundo ao nosso redor e ver o que está acontecendo, e dessa forma, quando está próximo do fim, dos princípios das dores e tudo mais. O capítulo 25, como eu disse, fala das 10 virgens, do versículo 1 ao versículo 13. Esse é um assunto pertinente à igreja, e eu creio que se você está assistindo esse vídeo é porque Deus quer falar com você. Especialmente porque Jesus faz menção, é Ele que está falando sobre isso, e Ele faz menção que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Então, é uma continuidade acerca desse encontro, desse momento que cremos que estamos vivendo dias que apontam a volta de Jesus. Jesus fala de 10 virgens porque as virgens representam a igreja. O noivo é Cristo. 10, número 10 na Bíblia fala do completo, do todo. São 10 virgens porque, na verdade, Jesus não vai se casar com uma pessoa, mas com um corpo completo. É virgens porque Deus quer que a sua noiva, a igreja dele, permaneça em santidade, permaneça em pureza, num estado exatamente conforme o noivo quer encontrar com a noiva. Me chama a atenção, começa no versículo 5, que diz assim: demorou o noivo a chegar, todas elas ficaram com sono e dormiram. E o que o Senhor tem me dito é o seguinte: se as 10 virgens representam a igreja, uma coisa que estará acontecendo, as 10 virgens, pela demora do noivo, suposta demora do noivo, elas adormecem, elas caem no sono, não está discernindo o momento. Isso tudo porque o noivo demorou. Eu tenho ouvido tantas pessoas falarem que Jesus não vai vir agora, que está demorando. Conheço pessoas que dizem que há tantos anos que está sendo falado sobre isso e nada aconteceu. Essa sensação de demora, essa sensação de que não vem o noivo, ela causa um relaxamento. Ela produz uma sensação de que, então eu não preciso levar isso muito a sério. A segunda coisa que eu quero ressaltar aqui é que no versículo 6 a Bíblia diz assim: à meia-noite ouviu-se um grito, alguém gritou. Se o percentual da sonolência é para um todo, como se todos estivessem caídos no sono, haverá um grupo pequeno ou poucas pessoas ou alguém que Deus sempre levantará como uma voz que grita, anunciando, despertando a igreja, chamando a igreja ao alinhamento, a ficar-se novamente em alerta. Então, a maioria dorme, mas há sempre aqueles que não dormem e estarão atentos, observando, e serão uma voz do Senhor para essa última hora. Então eu tenho crido que também haverá um despertamento de Deus na noiva, e glória a Deus por isso, porque isso é uma palavra de esperança, é uma palavra que nos motiva, que nos encoraja a sempre lembrar que Deus não desiste de nós. Deus nos ama e Ele sempre terá uma palavra de despertamento. A palavra sempre vem antes. Preste atenção, Deus está fazendo isso com a sua igreja nessa última hora. A igreja de Jesus está se alinhando, está se levantando, está se posicionando de pé. No poder, na unção, no mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus, nosso Senhor, se manifestando em nós, na igreja. As insensatas pedem socorro na última hora, mas não têm. As prudentes entendem que o que elas têm não pode ser repartido, porque vai faltar para as duas. Uma coisa interessante sobre esse texto é que eu sempre ouvia falar que 5 delas tinham e 5 não tinham. E aqui eu observo no texto que
As 10 tinham azeite, porém 5 delas tinham o suficiente para chegar até o noivo, e 5 delas estava quase acabando, não dava o suficiente. Ou seja, eu quero encerrar essa reflexão dizendo o seguinte: o que Deus tem me falado é tempo de se fazer depósito, a hora de nós tecermos relacionamento com Deus, fazendo depósito sobre a nossa vida de fé, de caminhada, de relacionamento, de busca, de entrega, de morte, de dependência, de alinhamento, tudo que faz parte de um processo de ajuste para se encontrar com o noivo, precisa ser feito agora. Isto representa uma aplicação que quero fazer aqui, representa a nossa caminhada com Deus e o depósito para termos óleo, azeite suficiente para chegar até o noivo. Aquelas que não tinham tiveram que sair às pressas correndo para comprar, mas não acharam, não deu tempo. Quando voltaram, a palavra afirma que o noivo já tinha recebido os 50%. A metade daquelas 10 virgens entraram, o noivo fechou a porta. Quando elas chegaram, elas gritaram e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, deixa a gente entrar. A gente conseguiu chegar. Chegaram fora da hora, chegaram num horário que não dava mais. E o noivo responde, a palavra afirma que a resposta foi essa: não as conheço. Interessante que parece que tem algo fora de contexto aqui, fora do lugar. Como que Deus não conhece? Como que Ele pode dizer que não as conheço, sendo que elas eram virgens? Elas estavam na condição das 10 virgens, não foram tocadas, não experimentaram outras experiências, se guardavam para o noivo, mas lhe faltava algo. Faltava a experiência de um relacionamento, de intimidade, de caminhada com Deus, que isto fazia com que estas virgens que tinham esse relacionamento eram conhecidas lá. E quem não tem relacionamento não é conhecido lá. Um dia o Senhor disse assim: Marcos, faça mais fama no céu do que na terra. E eu entendi o que Ele quis me dizer. Eu preciso ser conhecido lá antes de procurar ser conhecido aqui. E Ele diz o seguinte, para nós encerrarmos essa reflexão: portanto, vigiar. Você que está me ouvindo, vigilância. Vigiar significa o seguinte: fique com os teus olhos bem abertos, fique com os teus ouvidos bem abertos, alinhe o teu espírito para você ouvir o Espírito Santo, que tem palavras para essa última hora, para a igreja. Tem uma voz que está ecoando num campo que somente os íntimos ouvirão. Pode até ser que haja uma sonolência generalizada, mas ainda vem uma palavra do Senhor de despertamento, e o despertamento nos levará até o encontro do noivo. Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus, pois eu tenho crido que o Rei está voltando. Não podemos afirmar nem dia nem hora, porque quando ele encerra o texto dizendo assim: portanto vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mas ele me deu condições de discernir os sinais. Os sinais estão ao nosso redor. Ligue a sua televisão, busque os meios de comunicações, compare com a Bíblia e você vai ver que os sinais estão ao nosso redor e apontam a volta de Jesus. Que Deus te abençoe, que você reflita sobre isso, estude sobre isso, vá para a presença do Senhor, seja despertado, faça depósito, busque jejuar, busque o Senhor de madrugada, busque o Senhor na intimidade, entre no seu quarto, se reúne em família, adore ao Senhor em casa,
marido, esposa e filhos, entre num ciclo de adoração, intercessão e busca do Senhor dentro de casa. Isto fará com que nós tenhamos depósito. E a palavra diz o seguinte: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nos dias de perseguição, nos dias da grande aflição que há de vir sobre a terra, conforme Jesus disse, então haverá livramento para aqueles que invocarem o nome do Senhor. Reflita e seja abençoado, e sê tu uma bênção.